Glórias a Deus. Saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nesta noite. Hoje é o 10º dia desta campanha, simbolizando o mês de outubro. Nossa, o ano já passou rápido, hein? Já estamos em outubro. Pela fé, já estamos em outubro. E pela fé eu creio que muitos já foram abençoados. Muitos aqui já alcançaram vitórias. Peço que você abra o exemplar da Bíblia Sagrada que tens em mãos, em 1 aos Coríntios, capítulo 2. Glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 2. E o versículo 12 em diante. Quero compartilhar com a igreja aquilo que está no meu coração. E hoje senti de trazer aqui o exemplo bíblico de 3 pessoas na Bíblia que mudaram de hábitos. Pessoas que foram impactadas, pessoas que receberam um encontro com Deus e mudaram de hábitos. Jacó, Pedro e Paulo. Abra a sua Bíblia, acompanhe aí. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. É uma resposta. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. Uma resposta. Glórias a Deus. Senhor, esta é a tua palavra. Quero compartilhar, Senhor, com a sua igreja, o seu corpo, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ajuda-nos, ó Deus, ó Espírito Santo da verdade. Talvez as minhas palavras, Senhor, no modo que eu vou explicar, nos verbos que eu vou usar, Senhor, não consiga convencer esta pessoa ou fazer com que essa pessoa entenda a tua vontade e aquilo que queremos transmitir. Mas o teu divino Espírito Santo, Senhor, ele vai transformar essas palavras, vai transformar a cada palavra, a cada frase, e cada um, Senhor, vai entender qual é a tua vontade. Cada um, Senhor, vai receber a tua palavra e vai sentir a tua presença e vai dizer, Senhor, obrigado, o Senhor está falando comigo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, como eu disse, eu quero falar sobre 3 personagens, 3 pessoas, 3 homens na Bíblia que mudaram, porque perceberam que precisavam mudar. Ontem aqui foi falado sobre Jacó. Jacó é um deles. Jacó, um homem que tinha um chamado de Deus desde o ventre, como a Bíblia nos ensina, mas ele também era enganador, ele era mentiroso,
e ele era egoísta. Ele teve dois atos na sua vida que chamou a atenção. Uma, quando ele vendeu, ou aliás, quando ele comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Esaú estava voltando do campo, como está em Gênesis capítulo 25 e versículo 29 em diante. Esaú estava voltando do campo, não encontrou nenhuma caça, aquele dia não foi bem, e ali estava Jacó fazendo um guisado muito suculento, muito gostoso, e aí o seu irmão gêmeo de sangue chegou com fome. Me dê um pouco desse guisado. Nós que temos família, é lógico que não vamos negar para o nosso familiar o alimento. Às vezes o teu filho está com fome e você, às vezes a mãe até deixa de comer para dar para o filho. O pai às vezes até deixa de comer muito para dividir com a família. Mas Jacó não. Quando Esaú disse, me dê um pouco desse guisado, Jacó, não, vamos fazer o seguinte, me venda a sua primogenitura, eu compro ela com esse guisado. Esaú estava com fome, falou sim, tudo bem. Jacó não perdeu tempo, ele falou, olha, me prometa que é minha. Fez com que Esaú prometesse e jurasse, é tua. Eu vendi o meu direito. Eu vendi o meu direito de herdar aquilo que o pai deixar. É teu. Ele foi enganoso. Ele aproveitou a oportunidade e ele já tinha isso no seu coração. Outro feito foi falado aqui ontem, quando ele enganou seu pai Isaque, juntamente com a sua mãe, e ali ele conseguiu fazer com que Isaque, seu pai, abençoasse ele no lugar de Esaú. Foi lá, preparou tudo, e por 3 vezes mentiu para Isaque. Se você for ler lá a passagem bíblica em Gênesis capítulo 27, você vai ver ali que 3 vezes ele mentiu. Primeiro, ele chegou e entrou, e Isaque disse, voltou rápido, quem é? Ele falou, é Esaú, mentiu a primeira vez. Mas você voltou muito rápido, já caçou? Ele não conseguia enxergar o seu pai. Aí ele disse assim, pela 2ª vez mentiu. Ah, o teu Deus, ele não falou o meu Deus, ele falou, o teu Deus preparou a caça bem rápido e eu trouxe de volta. Só que quem tinha preparado foi a mãe dele. 2ª vez mentiu. 3ª vez, abraçou o seu pai, recebeu a bênção, e quando o seu pai o abraçou, disse, é Esaú? Deixa eu ver. É Esaú? Ele disse, eu sou. Mentiu 3 vezes. Mentiroso, enganoso. Mas ele já tinha um chamado. Mas o que ele precisava é mudar. Ele tinha que mudar. Ela era uma pessoa que precisava de uma mudança na sua vida. E isso aconteceu quando ele fugiu, como foi falado aqui ontem. Deus visitou ele, ele viu o poder de Deus, ele reconheceu que era Deus, e daquele dia em diante ele foi mudando. Os anos foram se passando, 20 anos passaram, ele recebeu aquilo que ele plantou, foi enganado durante 14 anos, trabalhou para conseguir a sua esposa, aquilo que ele queria, almejava e amava, mas só ele foi enganado 7 anos.
Ele continuou. Ele saiu sozinho da sua terra, fugido. Voltou com uma família grande. Deus já estava trabalhando. Só que eu quero dizer que demorou 20 anos para ele mudar. O tempo foi fazendo ele mudar. Ele precisava deixar de ser mentiroso. Ele precisava deixar de ser enganador. Ele é um dos patriarcas, era um escolhido, desde o ventre, como a Bíblia nos ensina, em Romanos. Mas ele tinha que mudar. E às vezes, nós deixamos que o tempo fale mais alto do que as nossas atitudes. E não queremos tomar a decisão agora. Não, com o tempo eu vou mudando. Com o tempo eu vou participando. Com o tempo vai me ajudar e eu vou fazer melhor. Mas você não toma uma atitude agora. Não deixe que o tempo tome a sua bênção. Tome a sua atitude agora. Mude de hábito. Jacó já não era mais enganador. Ele já não era mais mentiroso. Ele já não era mais oportunista. De oportunista, agora ele ficou verdadeiro. Levantou altares, sacrificou, fez promessas. Ele conseguiu bens. Quando ele trabalhou com o seu tio Labão, por 10 vezes o seu salário foi mudado. Mas não foi mudado para cima, foi mudado para baixo. Por 10 vezes. A Bíblia nos ensina isto. Mas ele recebeu a correção. Ele mudou. Quando ele voltou, quando a Bíblia nos ensina a respeito dos seus filhos, das 12 tribos, do seu filho José, que foi para o Egito e acabou abençoando a ele, a Jacó e toda a sua família, todos os seus irmãos, perceba que Jacó já estava mudado. Ele já estava diferente. Não deixe que o tempo roube a sua bênção. O que eu quero dizer é que a mudança não pode ser amanhã, tem que ser hoje. A mudança não pode ser semana que vem. Às vezes a pessoa fala assim: semana que vem eu aceito Jesus. Semana que vem eu volto para Jesus. Primeiro eu vou para a praia, vou curtir as minhas férias, vou fazer uma viagem e depois, quando eu voltar, eu vou pensar e volto para Jesus, volto para a igreja, ou aceito Jesus, ou recebo Jesus na minha vida. E às vezes o parente está sempre ali todo dia: olha, é hoje, Jesus te ama, não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Não deixe que o tempo mude você e você perca a bênção do Senhor. É agora. Faça como Jacó fez quando ele já estava mudado. Agarre o anjo, abrace o anjo, lute. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Ele mudou o nome de suplantador para Israel, de aquele que agarra pelo calcanhar, para um homem pai de uma nação. E aí Deus transforma. Outro é Pedro. Pedro, um pescador, um homem que andou com Jesus, foi chamado por Jesus, um dos 12 apóstolos, tinha muita vontade de seguir a Jesus, mas por muitas vezes Pedro não entendia Jesus. Ele andava com Jesus, estava com Jesus, comia com Jesus, ouvia os ensinamentos de Jesus, todo dia, mas ele não entendia. Ele andou sobre as águas, mas afundou. Ele viu Jesus fazer maravilhas e por algumas vezes ele não conseguia entender. Quando Jesus, uma certa feita, estava ensinando o povo e disse: olha,
o menor vai servir o maior. E aquele que fizer isso terá um lugar no reino do meu Pai. Aí Pedro pega a palavra e fala: e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir e te servir, o que nós vamos ganhar? Ele queria, ele não entendia. Quando foram buscar a Jesus para ser crucificado, quando Jesus foi entregue aos seus inimigos, Pedro foi lá, tirou a espada e cortou a orelha do homem. Jesus: calma, Pedro, não é assim. Aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. Não é assim. Jesus, certa feita, ele estava ensinando aos seus discípulos que ele iria ter que morrer para que todos fossem abençoados. E de repente Pedro pega a palavra e fala assim: não, Senhor, chama ele de lado: mestre, por gentileza, vem cá. Repreendeu Jesus: mestre, não fale isto. Não fale isso, porque o senhor não vai sofrer desse jeito, mestre. Jesus repreendeu a Satanás: para trás de mim, Satanás. Pedro, Pedro, você não entende ainda. Outra vez, Pedro, preocupado, disse: mestre, pagamos uns impostos ou não? Jesus disse: faz o seguinte, vai lá, pesca o primeiro peixe, eu sei que você é pescador, pega lá o primeiro peixe, abre a boca dele, vai ter lá um dinheiro na boca dele, você pega aquele dinheiro e paga o tributo por mim e por você. Ele tinha muita vontade, andava com Jesus, mas não entendia, não compreendia os ensinamentos de Jesus. Ele era aquele que estava sempre ali. O que eu quero dizer com isto, que às vezes você está todo dia na igreja, buscando ao Senhor, talvez está constantemente, mas ainda não entendeu, ainda não compreendeu o que Deus quer de você, o que Deus quer da sua vida. Será que Deus só me quer para ser um congregado na igreja? Será que Deus só me quer para ser uma pessoa que está ali constantemente? Eu sei, eu venho para a igreja porque eu me sinto bem. Eu venho aqui porque eu gosto de ouvir os louvores. Eu venho aqui porque eu venho para adorar a Deus, para prestar um culto ao meu Pai. Sou grato por tudo que Ele fez, mas tem algo a mais. Deus quer que a cada dia haja mudança em nossa vida. A cada dia venhamos melhorar diante do Pai. A cada dia venhamos corrigir os nossos erros e não errar mais. A cada dia venhamos olhar para nós mesmos, não olhar para o outro que está do nosso lado ou quem está perto de nós. Olhar para nós mesmos lá dentro e procurar melhorar. Jesus, faz uma limpeza no meu coração. Jesus, faz uma limpeza na minha mente. Não ande só com Jesus, como Pedro andou. Jesus, certa feita, Jesus estava ali com Pedro, e explicando os seus sermões, falando, ensinando, e Pedro disse: mestre, contigo eu irei aonde tu fores, e morrerei contigo também, se preciso for. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro aprendeu, sabe como? Quando ele reconheceu o erro, quando ele viu que ele estava errado, quando ele percebeu que aquilo aconteceu, é como se Jesus estivesse olhando para Pedro e tirasse da frente dele uma venda. E ele viu, ele percebeu, ele começou a entender
através do erro que ele cometeu. O que eu quero dizer, não mude só por causa dos seus erros. Não espere você errar para você mudar de hábito. Mude agora, todo dia. Melhore a sua vida. Se apresente a Deus não somente como um obreiro aprovado, mas como uma pessoa que sabe muito bem manejar a palavra da verdade, que sabe muito bem o que é o Senhor Jesus Cristo, conhece a salvação, sabe para onde vai, sabe o porquê estou aqui, sabe porque eu levo a Bíblia na mão, sabe porque eu adoro o meu Senhor. Saiba, mude todo dia. Pedro, ele mesmo, Pedro, em uma das suas epístolas universais, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 7, ele disse, olha, quando o profeta Isaías falou sobre a pedra angular, porque certa feita, Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, mudou o nome dele, tu não é mais Simão, tu não é mais Cefas, tu és Pedro, que quer dizer Petros, no grego. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí o profeta Isaías já tinha falado isso, lá em Isaías capítulo 28 e o versículo 16. A pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Salmos também está falando lá em 118, 22 e 117, 22 também. A pedra angular que os edificadores rejeitaram. Pedro, depois convertido, transformado, mudado pelo poder do Espírito Santo. Ele disse lá em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 4 ao 7, lembrando sobre o profeta Isaías, esse, Jesus, é a pedra angular. Não sou eu, é como se ele estivesse falando, não sou eu, Jesus é a pedra angular, aonde a sua igreja está bem edificada, aonde nós estamos edificados. E ele ainda diz, nós também somos pedras vivas diante de Deus. Pedra viva, pedra que se ajunta uma na outra para edificar uma grande casa, para edificar um grande templo. Pedras vivas. Não deixe a bênção para amanhã. Não deixe a mudança da sua vida para a semana que vem, para o mês que vem, para o meio do ano. É hoje. Todo dia tem que haver mudança em nossa vida. Glórias a Deus. Outro é Paulo. Paulo, vocês sabem que ele era o perseguidor. Perseguiu a igreja, perseguiu o povo, esteve presente na morte de Estevão, perseguiu aqueles que estavam pregando a palavra, mas ele estava com uma venda nos olhos. Tem pessoas que perseguem o cristão e não entendem o porquê que o crente está orando por ele, não entende o porquê a igreja está de portas abertas em oração, em jejum, em consagração, cultos que são feitos, louvores que são prestados ao nosso Deus. Não entendem e perseguem a igreja. Paulo precisou receber uma visita celestial. O Senhor Jesus o visitou e disse, Paulo disse, quem é? Paulo, Paulo. Sou eu, Senhor Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, cego, foi para uma casa. Deus enviou um profeta
E enquanto ele estava esperando o profeta, o Senhor estava falando com Paulo. Paulo estava ali recebendo informações. E quando ele foi visitado pelo profeta, o profeta pôs a mão nele. Aquele homem pôs a mão nele e orou por ele. E as vendas dos seus olhos caíram. Ele conseguiu enxergar. E ele mudou. Ele mudou. Mas o que eu quero dizer com isto também, é que ele perseguia. É que ele, para ele mudar, só Jesus por ele. Tem coisas que é nós que temos que fazer. Não é só Deus. Eu vou entregar para Deus. Se Deus quiser, amanhã vai vir alguém na minha porta e vai me dar um emprego. Se Deus quiser, amanhã vai vir alguém na minha casa e vai me dar a chave do carro e eu vou ganhar o carro. Não é bem assim, não. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer a sua parte. Jacó recebeu a visita. Pedro andou com Jesus e não viu o que estava ao seu lado, só percebeu quando ele errou. E Paulo, ele precisou receber a visita do Senhor. Então entendo eu, para que também haja esta mudança de hábito, para que haja mudanças em nossa vida, não depende também só de nós, mas depende de você confiar em Deus, de você acreditar nesse Deus. Aí que está o mistério do evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. A pessoa reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. No momento que ele reconhece a Jesus como seu Salvador, o Senhor da sua vida, e o convida para morar em sua casa, para fazer parte da sua vida, aí começa a oportunidade. Aí o Espírito Santo vai falando, você precisa mudar, você precisa melhorar. E a todo dia o Espírito Santo vai falando, você precisa melhorar, você precisa mudar. Ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Ouça a voz do Senhor nesta noite. E que haja mudança na sua vida. Que nesta noite você venha reconhecer que só Deus pode te ajudar. Só Deus pode te dar direção em todos os momentos. Sozinho, você pode até ir até um pouquinho longe. Mas confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará, nos ensina a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. 3 exemplos bíblicos, que haja mudança em nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar então. Vamos orar. Quero te convidar, se coloque de pé. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Que haja mudança a todo dia. Que todo dia você venha reconhecer que precisa mudar. Põe a mão no seu coração. Põe a mão aí no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é ensinamento para nós todos os dias. Todos os dias, Senhor, a Tua palavra é como se fosse o pão de cada dia. A Tua palavra todos os dias é como se fosse água para saciar a nossa sede. Oh, Deus tremendo, nos ajuda, Senhor, a todo dia procurar melhorar a nossa vida. Todo dia, Senhor, precisamos reconhecer a Sua soberania, a Sua grandeza, ó Pai. E se por algum motivo, algum dia conseguirmos algo bom, uma bênção grande, Senhor, não foi porque fulano de tal ou alguém, Senhor, conseguiu isto por nós. Não, mas porque foi o Senhor, é o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem guardado a nossa vida. Nos ajude, Senhor,
aqui estamos nesta campanha, hoje representando, meu Pai, o mês de outubro. Oh, Deus tremendo, precisamos de Ti todos os dias. Todos os dias, Senhor, somos gratos pelo Seu grande amor. Amém. Glórias a Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade, por gentileza, e eu quero orar por aqueles que ainda não são evangélicos. Se tiver alguém em nosso meio.